Doutor Jeffrey Chiquini, convidado a partir de agora. Doutor querido, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, meu grande amigo Pitoli. Satisfação tremenda estar aqui, essa audiência qualificadíssima. Deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Doutor, eu já vou para o INSS, me perdoe, é um assunto que está me incomodando muito. E a gente tem tratado aqui de INSS todos os dias, porque a cada enxadada é uma serpente. Não é nem minhoca mais, já é uma serpente que vem constrangendo alguns, incomodando tantos, mas a verdade é que temos roubados no Brasil. E quando a gente fala do Instituto, que não tem uma relação empática do ponto de vista de tentar oferecer ao roubado, do aposentado roubado, pensionista roubado, condição para ele se livrar do roubo, que ainda acontece, e condição rápida para o ressarcimento, eu acho que eles estão tentando vencer pelo cansaço. O que me assusta, doutor, um posicionamento tímido, se é que houve, tímido do Ministério Público Federal, que poderia estar defendendo sim a população e pedindo, por exemplo, força-tarefa, agências abertas do INSS das 7 às 19, sábados, domingos e feriados, ou seja, facilitando a vida de quem já foi roubado por tanto tempo. Queria ouvi-lo sobre essa questão do INSS e os desdobramentos dessa que a cada enxadada, repito, é uma serpente, doutor. Sim, Pitoli, meu áudio tá bom? Tá perfeito. Eu vi aqui, tá perfeito? Estou fazendo um teste. Diferente dos outros, mas a gente está ouvindo perfeitamente. Porque eu tô fazendo um teste de fone, porque falaram que o som ambiente estava meio ruim. Não, tá legal, mas... tá ótimo, doutor, ouvindo bem. Então, fechou. Pitoli, olha só, as pessoas estão imaginando, tem muita gente ainda equivocada, que foi no governo Lula que essa fraude foi descoberta. Não, foi no governo Lula que essa fraude foi desmascarada. E esse governo foi desmascarado. Pitoli, é muito importante que as pessoas conheçam a origem da descoberta dessa fraude. As pessoas estão achando que o governo Lula foi atrás e descobrir essa fraude. Não, o governo foi desmascarado pela justiça. Pitoli, o trabalhador, o aposentado, o pensionista, foi no banco e pegou o extrato bancário e viu que estava sendo roubado. Foi isso que aconteceu. O cidadão, até o eleitor do Lula, olhava no extrato bancário e via ali R$30, R$60, 90. Tem gente que estava tendo desconto, Pitoli, de R$400. O que essas pessoas começaram a fazer? Primeiro, começaram a questionar o INSS. Nada acontecia. Óbvio, havia uma blindagem dentro daquela instituição, porque é dali que vinha a fraude, em conluio com o governo Lula. Então essas pessoas, não tendo retorno do INSS, procuraram advogados. E o advogado previdenciário tem uma regra, tá? É comum que o advogado previdenciário ele cobre somente porcentagem ao final. Então o atendimento é em massa. O que acontece nesse atendimento em massa? Advogados começaram a ingressar com ações em massa para essas pessoas, pedindo o ressarcimento dos valores. Chegou a um ponto de 30 mil ações, Pitoli, pedindo o reembolso desses descontos indevidos. A Justiça de primeiro grau, então, para que fique bem claro, juízes sérios de primeiro grau, juízes concursados, são juízes federais, começaram a achar estranho. O que é isso? Essa enxurrada de ações judiciais pedindo reembolso. A Justiça, então, provoca a Polícia Federal e provoca o Ministério Público Federal para que apure. E daí vem a operação, Pitoli. Então, veja, se fosse em nível de PGR, de AGU, em nível de Presidência da República, isso nunca teria sido descoberto e escancarado ao ano das eleições. Então é aí que começa. Pitoli, há informações que a Polícia Federal está em desdobramento dessa operação. Agora, até quando, não sei. Porque a Polícia Federal ela é subordinada ao Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça ele é governado, coordenado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que foi nomeado pelo Lula. Então, o delegado de polícia, ele recebe ordens e tem que cumprir ordens, porque ele é um agente administrativo. Se vem uma ordem de um superior hierárquico, diferente do Ministério Público, a Polícia Federal não tem independência funcional, então pode ser que
o governo Lula tente estancar via investigação da Polícia Federal. Mas, de fato, Pitolli, esse escândalo só veio porque a justiça de primeiro grau é muito séria e o juiz impulsionou. E quando, Pitolli, o juiz determina uma investigação, o Ministério Público e a Polícia Federal são obrigados a investigar. É aí que está. Então, a Justiça Federal de primeiro grau, juízes sérios, concursados, determinaram a investigação. É daí que vem, aí que foi desmantelado toda essa fraude. Mas, de fato, Pitolli, gera muito incômodo no cidadão ver o silêncio do PGR, ver o silêncio do AGU e ver o próprio silêncio do governo federal. Lula disse que não tem pressa na investigação. Claro que ele não tem pressa. Ele é o alvo. Ele disse que a Glaze está lutando contra a CPMI. É absurdo a blindagem que esse governo federal está tentando fazer. Então, Pitolli, está uma queda de braço entre juízes sérios de primeiro grau e o governo em nível federal, nacional, tentando amarrar e, de alguma forma, desmantelar essa operação, Pitolli. Chiquini, para a gente ter uma ideia, nós veiculamos aqui essa semana uma matéria do Jornal Nacional do início de 2019, do início do governo Bolsonaro, de quando o Bolsonaro publicou aquela medida provisória, tentou publicar aquela medida provisória, né, onde parlamentares do PT, né, parlamentares da esquerda foram contra aquela medida provisória. Naquele momento, segundo a matéria do Jornal Nacional, já havia, né, já era anotado ali 900 mil reclamações sobre descontos indevidos. Nós estamos falando de 2019. Doutor, 900 mil pessoas reclamando, tem algo de errado. Naquele momento, o Bolsonaro entendeu que o que o governo poderia fazer era suspender as renovações ou gerar uma dificuldade para aqueles. Entretanto, a esquerda foi contra. Aliás, Edson, esse vídeo está naquele tweet do Van Hatten de ontem, acho que era importante a gente resgatar, por gentileza, acho que é importante, né, porque a esquerda lá atrás já jogava contra. Agora, não dá para esconder algo que 900 mil pessoas estão reclamando, né, doutor? Olha, exatamente. Assertiva a decisão do Bolsonaro. Doutor, olha só. Já vou lhe dizer, o áudio melhorou. Eu tirei o fone. Eu vi aqui, eu estava recebendo a mensagem que com o fone não deu certo. Eu vou ter que arrumar um microfone. Pitolli, olha só. Decisão assertiva do governo Bolsonaro, que foi um governo muito técnico, um governo de fato pró-povo. O Bolsonaro editou em 2019 uma medida provisória. O que acontece? O aposentado e o pensionista, ele pode doar parte do seu vencimento para associações, para sindicatos. Ele pode sim. Só que o que acontece? Não havia necessidade de nova autorização. Então havia uma fraude na autorização dessas doações. O aposentado e o pensionista não tinha conhecimento dessa fraude, tá? Eles fraudavam senhas e assim por diante, ele não tinha conhecimento. E não havia necessidade de renovar nunca mais essa autorização. Então o desconto ficava lá o desconto. O Bolsonaro veio com uma medida provisória e disse o seguinte: anualmente o aposentado e o pensionista têm que renovar essa autorização. Se o aposentado e o pensionista não renovar essa autorização anual, expira, cai essa autorização. Então veja o transtorno que ia acontecer e que aconteceu de fato para os fraudulentos, né? Para os estelionatários, para os criminosos, para os corruptos. Anualmente eles tinham que fazer nova fraude, né? O que aconteceu então? Vem o governo Lula e derruba essa medida provisória. Veio o governo Lula com o câncer do Centrão, né, esse câncer maligno que se chama Centrão, e eles derrubam essa medida provisória e dizem o seguinte: não precisa mais dessa autorização, volta tudo de novo. O que acontece? Vem esse aumento exponencial de fraudes. Veja que até a Globo, né, a Globo mostrou o crescimento estatístico dessas fraudes, o quanto após cancelar essa medida provisória do Bolsonaro, isso subiu. E em 2019, quando o Bolsonaro instituiu essa medida provisória, o PT foi contra. O PT tem um tweet do PT Senado dizendo: não apoiamos essa medida provisória porque ela visa prejudicar o trabalhador. O quê?
ela é um obstáculo para que o trabalhador não seja vítima. Agora, foi desmantelada essa quadrilha, o governo foi exposto, o Lula terceiro mais corrupto que o Lula primeiro e o Lula segundo, estão expostos agora. Agora eu quero saber o seguinte, Pitoli, o que o Congresso vai fazer para tentar conter que essas fraudes continuem? Porque uma coisa é desmantelar algo que aconteceu. E agora, como evitar que aconteça? Não adianta só expor a ferida, tem que trazer solução. Né? Hoje, infelizmente, nós temos um Congresso, Pitoli, que só expõe ferida. Senado que expõe ferida, deputados que expõem ferida, mas espera, qual será a solução? O povo já entendeu, o povo já sabe, 100% dos brasileiros, inclusive o eleitor do Lula, que foi roubado agora na carteira como um pulguista rouba dentro de um ônibus, todo mundo entendeu que esse governo é corrupto e veio para roubar. Agora, o que farão para proteger o dinheiro do povo? O que farão? Então, é uma pena que essa medida provisória do Bolsonaro caiu, né? E hoje até o eleitor do Lula, Pitoli, tá sentindo saudade do governo Bolsonaro. Doutor, aqui comigo, colega do senhor de profissão, advogado, criminalista Eduardo Bogo, nosso comentarista, tem uma pergunta para o senhor também. Bom dia, Bogão. Bom dia, Pitoli. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Jeffrey. Um prazer falar com o senhor. Bom dia, meu amigo. Doutor, mais um triplo mortal carpado aí do Supremo, proibindo a imprensa de gravar as audiências sob a justificativa que as testemunhas, para manter o princípio da incomunicabilidade das testemunhas, mas se for assim, nenhuma audiência mais pode ser gravada, contrariando o Código de Processo Civil. Como é que o senhor vê esse ataque do Supremo Tribunal Federal em relação ao princípio da publicidade e da moralidade? Olha só, a Constituição da República de 88, ela traz expressamente o princípio administrativo constitucional da publicidade dos atos públicos. A publicidade dos atos administrativos, né? O Código de Processo Penal trouxe expressamente um artigo, agora 3º-A, que diz: prevalece o sistema acusatório. O que é o sistema acusatório? O sistema acusatório é o mais próximo ao sistema democrático, ao Estado de Direito, que prevalece a publicidade. Em contrapartida, nós temos a inquisitoriedade. É na inquisitoriedade que você tem sigilo do ato administrativo. No sistema inquisitório, você tem sigilo do Estado. Veja que a Constituição exige portal da transparência, você tem que saber o salário do servidor público. Veio a TV Justiça com essa finalidade. Então, tudo caminha, e a legislação caminha para a publicidade dos atos, porque isso se aproxima do sistema democrático. Essa decisão ela vem na contramão de tudo que a sociedade brasileira conquistou democraticamente. Então, todos os países que estão em uma ascensão democrática prezam pela publicidade dos atos. Você tornar uma audiência sigilosa, isso tem que estar justificado, muito bem justificado. Há um menor envolvido, o menor é vítima. Há uma situação de risco. Veja, é inadmissível. Isso daqui é uma inquisição. Por que eles querem o sigilo? Eu já sei por que eles querem o sigilo. Veja que eles fizeram, em Pitoli, doutor Eduardo, veja que eles fizeram um showmício na sessão de recebimento da denúncia do Bolsonaro, lembra? Sim. Vamos fazer um showmício. E aí, era tipo o final da Copa do Mundo, que tava todo mundo assistindo. E a esquerdalha, ansiosa para ver as provas que o STF anunciava que tinham, lembra? E aí, foi aquele balde de água fria. Todo mundo assistiu o voto do Alexandre de Moraes, e terminou o voto, todo mundo ficou sem gol, né? As provas tão anunciadas não vieram. Imagine se seguirem na mesma linha em televisionar as audiências, em permitir que se grave as audiências. Imagine só as testemunhas das defesas comendo com farinha a acusação. Imagine as defesas desmontando esse castelo de areia, e tudo isso sendo exposto aqui no Pitoli. Tudo isso sendo exposto na rede social. E a acusação
com uma narrativa fraquíssima. Óbvio que eles têm que dar um jeito, doutor, Concordo. de limitar isso, senão vão ser expostos à vergonha de novo. É óbvio que eles querem conter que nós que nós mostremos a verdade, tragamos a verdade.